Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Mais uma vez, vamos aqui fazendo a nossa reflexão. Desejo a todas as mães um excelente final de Dia das Mães. Para quem já tem a mãe lá do outro lado, em outra dimensão como eu, que consiga fazer uma oração, se conectar com o amor que transpõe qualquer barreira física. Para quem tem a sua mãe aí ainda, que possa aproveitar, possa dizer que ama, abraçar, vivenciar esse amor pleno. Até mesmo para quem é mãe de pet como eu, né? Tá sem de mãe de pet por aí. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, e aí mais uma vez nós estamos aqui para uma reflexão. Nós estamos na série dos 7 pecados originais, 7 pecados capitais. Se você tiver curiosidade, quiser acompanhar as outras lives, fico sempre no Instagram da doutora Silene Paz, e aí a gente sempre deixa ali salvo. E hoje nós vamos falar sobre a soberba. A gente já falou da preguiça, a gente já falou... hoje nós estamos falando da soberba, e assim nós vamos passar por todos os pecados capitais, entendeu? Bom, vamos lá. A soberba também é conhecido como orgulho, e o sentimento é caracterizado pela pretensão de se sentir melhor que as pessoas, entendeu? A autoestima é muito confundido com vaidade, que é muito confundido com soberba. Existe um fio tênue ali, que tem a diferença, mas tem diferença. Então as pessoas que têm manifestações de arrogância, de humilhar as pessoas, sabe aquele famoso, você sabe com quem você está falando, que eu me acho melhor que o outro, mais importante, ou cultura, ou financeiro, ou nível social, às vezes com racismo, qualquer uma dessas características, que eu me acho melhor que a outra pessoa, que eu tenho um orgulho acima do bem e do mal, é uma pessoa soberba, entendeu? Então, desde pequenos nós somos levados a trabalhar com essa vaidade, com autoestima ou com a soberba, entendeu? Como é que funciona? A gente tem que ter uma autoestima. Então você tem que, né? Não pode ficar, mas não pode exagerar para aquela criança se achar mais bonita, a mais inteligente, humilhar as coleguinhas, porque eu uso esse tênis dessa marca, celular dessa marca, porque minha mãe, porque meu pai, você sabe quem é meu pai, sabe essas coisas? Aí entra numa soberba de humilhar as outras pessoas, isso destrói as relações humanas. Mas a autoestima é necessário, né? A baixa autoestima leva à depressão, leva a síndrome do pânico, leva a um outro distúrbio, é uma doença que tem que ser tratada. Então a gente tem que ter parâmetros para não exagerar, né? Para não exagerar em tudo isso. Bom, basicamente tem uma mensagem, você precisa me amar acima de todas as coisas. A pessoa soberba, ela acha que tem que estar acima de tudo. Ela é Deus na terra, entendeu? Enquanto o primeiro mandamento avisa que quem puder deve amar a Deus acima de todas as coisas, ela quer ser amada acima de tudo, entendeu? Ela se sente acima do bem e do mal. Isso é uma pessoa que tem a característica da soberba. A soberba, literalmente, a pessoa tem uma postura já diferente, né? Você ter postura, você ter classe, né? É outra coisa. Não é porque eu tenho uma postura legal que eu sou arrogante, não tem nada a ver. Eu costumo falar isso para as minhas bailarinas. Que uma bailarina quando entra um bailarino quando entra num lugar, ela tem que ter aquela postura, né? Quem chegou é uma bailarina, porque ela tem aquela postura de bailarina. Isso não quer dizer que ela tem que humilhar as pessoas, que ela tem que ser arrogante com as pessoas, que ela tem que ser... É diferente. Então, humildade, né? Você ser mais humilde não é você ficar toda torta. Isso não. Aí você vai ter dor na coluna, vai ter outros problemas. Então, não é isso. Mas o soberbo, ele é uma pessoa que estufa o peito, levanta o nariz, entendeu? Já dobra o cotovelo assim, mais ou menos a 90 graus, e já anda assim. Sabe galo de briga? Principalmente os homens têm mais essa característica de galo de briga. Tá sempre ponto aberto, ponto. Já chega... peitando o mundo, achando que está acima do bem e do mal, tem uma característica às vezes de procurar confusão, de ser briguento.
Então, assim, ele tem um leve sorriso no rosto de ironia, sabe? De desdém, aquele sorriso amarelo. Ele não é uma pessoa que sorri, que gargalha, que é de bem com a vida. O sorriso é irônico, é te julgando, o olhar tá sempre te julgando. Então, sobre a soberba, tem até pesquisa científica, porque desenvolve um lado do cérebro. Os pesquisadores da universidade lá da Colômbia, eles procuraram regiões do cérebro que entram em alta atividade quando toca esse sentimento, essa emoção da soberba. E é no córtex pré-frontal. A gente já tem essa característica, entendeu? No córtex dos primatas, mas em especial no pré-frontal, no lobo pré-frontal. Então, a conversa sobre, assim, um período, assim, desse lobo pré-frontal, mais precisamente no córtex pré-frontal, é que se aumenta, né, se conecta essa atividade. Quando uma pessoa tem essa característica de soberba e faz um exame de imagem, ali o cérebro tá em maior atividade, entendeu? E aí acaba interferindo. A religião mexe com a deformação, com alteração da personalidade, distúrbio de personalidade. E a soberba pode ser uma doença, entendeu? Ela está ali intimamente ligada a isso. Mesmo que possa haver uma falha nos impulsos cerebrais, o pecado da soberba ainda está mais ligado ao quê? A emoção, a formação de caráter. Pode ter uma alteração no cérebro, pode ter uma predisposição, mas na verdade é uma alteração, na formação do caráter, é o caráter, é a índole da pessoa que tem aquela tendência a se achar acima de tudo, preocupado em ensinar que estou acima de todos, em vez de que todos somos iguais, entendeu? Então, o caráter é justamente essa possibilidade que você tem de você ser honesto, de você ser íntegro, de você ter compaixão, de você trabalhar com igualdade, com solidariedade. E o soberbo não, ele se acha acima. E ele quer tudo dele melhor, o dele tudo tem que ser melhor. E dá é insaciável. E sempre está preocupado em ter coisas. Eu quero ter essa bolsa, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa casa, porque tem que ser o melhor. Eu tenho que ser o mais inteligente. E aí vai assim nos relacionamentos, nos namoros, nas esposas, nos maridos. Os relacionamentos vão sendo vazio, vai tendo um vazio, porque ele se acha bom demais para aquela pessoa. Por mais que a pessoa tenha características amáveis, de doçura, de inteligência, ele não aceita, às vezes, competir. Acaba tendo inveja, porque aí quando você olha para cima, você está tendo inveja. Quando você se compara com as coisas que estão abaixo, você está sendo soberbo. Está sempre nesse nível de comparação, de disputa, de briga, entendeu? Tem uma explicação biológica, mas na verdade tem a ver com o psicológico, com o emocional, com o caráter, com essas características que estão dentro da pessoa. E ela tá atrás de tudo isso, para variar, tem uma grande dor, um grande sofrimento. Eu já falei assim, eu tenho visto, observado, que todos nós acabamos passando pelos 7 pecados capitais, um momento ou outro da nossa vida. Às vezes estamos com preguiça, às vezes estamos avarentos, às vezes querendo tomar o tempo do outro. Eu falei sobre a avareza na live passada. Às vezes estamos se achando melhor que o outro, aprendi demais, eu sei mais que as outras pessoas. A gente quer dividir isso e tem que tomar cuidado, porque o fio é tênue, a linha é tênue de uma coisa para outra. Às vezes a gente tem inveja, então a gente altera. Eu acho que passar pelos pecados capitais e a gente errar e se corrigir, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou sendo assim? Vamos mudar isso, vamos ressignificar isso. Eu não posso ser assim. Olha como é que eu fui grossa com aquela pessoa, como eu fui rude, como eu fui áspera, né? Olha, por que eu estou me achando? Não, tem que ser mais amorosa, eu tenho que trabalhar mais a humildade, eu tenho que ser mais simples, eu não posso querer só pra mim. Eu não posso procrastinar, essa preguiça vai me levar, entendeu? Então a gente vai se corrigindo, que a única pessoa que a gente pode corrigir na vida é a gente mesmo. Agora, existem pessoas que na característica da personalidade levam a um desses pecados. Existe a pessoa que tem a característica de preguiçosa.
Ela é preguiçosa para tudo, na personalidade, ela leva a vida dela assim. Existem pessoas que têm na característica a avareza, ela leva a vida dela, em tudo ela é avarenta. Existem pessoas que são soberbas, orgulhosas, é na característica dela, ela se acha acima, quer sempre ser esperta, tá acima de tudo, e às vezes até o ambiente que ela foi estimulada a isso. Eu sempre vou falar que antes da mãe ficar grávida, até os 7 anos de idade, é a fase que forma a personalidade daquela criança. E aí ela vai reagir ao mundo, as suas células vão perceber o mundo e ressignificar ou não, de acordo com os impactos, com o que vai acontecendo, as adversidades da nossa vida, de acordo com aquela personalidade que a gente foi estimulada. E aí foi pela mãe, foi pelos avós, foi pela babá, foi pela escolinha, pela creche, foi o professor. Porque depende, entendeu? Depende, criou aquele trauma, o que causou aquele trauma naquela criança? Então, a soberba tem por baixo um grande complexo de inferioridade. Tem um complexo de inferioridade, então ele tem que mascarar, ele tem que esconder isso. Ele não pode admitir que ele se sente inferior, então ele mascara isso e se impõe sobre as outras pessoas. Quando o indivíduo está muito orgulhoso de si mesmo, ele mantém contato com a realidade e contextualiza esse orgulho dentro da percepção que tem dificuldade com todo mundo. Então ele vai vendo, vai observando, tem uma diferença entre um orgulho legítimo e o soberbo. Então a gente tem que ter autoestima. Humildade excessiva também pode estar indo por outro lado para fingir, para usar uma máscara. Pode também estar disfarçando, pode ser, na verdade, quando eu estou vendendo uma humildade que não é minha, só para fingir, para conquistar as pessoas, para cativar as pessoas, as situações, a gente está fazendo uma jogada e também pode estar sendo soberbo, entendeu? Porque acha que vai tapear o outro para conseguir o que quer. Porque no fundo tem um objetivo escuso ali atrás daquela aparente humildade. Não é que não pode ser humilde, hein, gente? Tô falando de quem está agindo com essa humildade excessiva, que tá ali, não. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter orgulho, tem que ter autoestima, tem que ter autoamor, tem que ter uma vaidade de se cuidar, de se achar bonita, de ter uma pele, um cabelo, uma roupa legal. Mas a gente não pode deixar isso tomar conta da nossa personalidade a ponto de humilhar as outras pessoas, de humilhar as situações, criar constrangimento, entendeu? Da gente ser soberbo. Então é tênue o fio, mas existe diferença nisso. Bom, o orgulho genuíno, normalmente ele é inconstante, ou seja, ele não é assim o tempo todo, a pessoa não é o tempo todo orgulhosa, entendeu? Então assim, não é patológico e é controlável. Ele tem algum momento que ele se sente orgulhoso. Vamos dizer, eu consegui estudar, eu me dediquei, então eu tô orgulhosa de mim. E aí de repente eu posso estar com um orgulho que pode estar aparentando uma arrogância, mas não seja. Não é patológico. O soberbo tem uma patologia por trás, entendeu? A soberba é diferente, ele tem um sentimento constante, para ele sempre, ninguém pode estar acima dele. Ele sempre ele não divide, compartilhar nenhum evento com ninguém, nenhuma posição. Ele sempre tem que ser o primeiro, ele sempre tem que ser o mais valorizado. E se ele não for, ele vai dar um jeito de conseguir isso. Nem que ele tenha que ter atitudes escusas para isso, fazer o mundo, usar mundos e fundos, corromper as pessoas, mas ele vai querer estar acima de tudo, entendeu? Sabe que a gente vê isso, às vezes mãe estimulando? Quando eu era criança, tinha, sabe essas festas juninas de caipirinha? A Miss Caipirinha? Então, na verdade é tudo uma besteira, né? Porque quanto mais ingresso vende lá para convitinho, vende para quermesse da escola, a escola ganha mais dinheiro e a menina é eleita Miss Caipirinha. Que para criança isso é um horror. Mas a minha classe teve uma mãe que quando as outras mães eram obrigadas a vender, quando as outras mães chegaram lá para comprar, a mãe tinha comprado tudo, porque a filha dela tinha que ser a Miss Caipirinha. Não deu chance para ninguém. Então a mãe estava estimulando essa criança a ser soberba. Isso tá um complexo de inferioridade da mãe. Mas que ela tá, olha ali como a gente embute isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? Quando a gente cria os nossos filhos, por exemplo, uma criança, não pode se misturar, não pode brincar com criança mais simples, tem que tomar cuidado, porque a gente vem de uma cultura de branco e negro, escravidão,
Entendeu? E assim, a vaidade, a gente pode ser escravo desse sentimento, desse orgulho, dessa vaidade. E aí é que vem a soberba, entendeu? Bom, vamos lá. Você conhece alguma pessoa soberba? Ou você se acha uma pessoa soberba em algum momento na sua vida? Soberba, orgulhosa, vaidosa em excessivo? A soberba é uma manifestação consciente ou inconsciente do orgulho. É uma manifestação de arrogância, entendeu? E a gente sempre acaba conhecendo alguém assim, né? Em alguns momentos, será que a gente, no julgar o outro, a gente pode também estar sendo arrogante, sabia? Você pode estar com inveja da outra pessoa e não necessariamente que a outra pessoa é arrogante. Tem que tomar todo esse cuidado. Não depende do nível social, cultural, a pessoa, ela se sente acima das outras pessoas. Entendeu? Ela se acha mais bonita, mais inteligente. Isso não é porque é rico ou pobre. Não é porque tem estudo ou não tem estudo. Gente, eu conheço muita gente que tem grana e que é simples de tudo. E conheço muita gente que não tem um gato para puxar pro rabo e que, ó, nariz empinado. Entendeu? Vive de aparência, humilha as outras pessoas, vive dessa aparência. Então, não tem a ver com padrão social. Faz de tudo para frequentar aquele lugar, aquela escola, aquele clube, aquela academia, aquela roda de amigos. Não tem condições, mas eu tenho que estar lá mostrando, chegando, faz dívida, aí compra a bolsa da marca, compra o sapato da marca, a calça da marca. Ai, gente, só para poder chegar e impressionar as outras pessoas, entendeu? Para dizer que tá a mais, que tá por cima, que tá na onda, que tá na moda. Então tem que tomar muito cuidado. Isso tem característica de homens e mulheres. Isso é uma característica do ser humano, tá? Não é só para homem ou para mulher. Bom, então não depende disso. E assim, ele se considera. Você se considera alguém que tem falhas? A pessoa que tem soberba, ela tem falhas, mas ela acha essas falhas insignificantes. Enquanto que o erro dos outros. Olha, gente, eu até tenho meus erros, sabe? Mas meus erros são insignificantes, meus defeitos são perto dos outros. Olha, os outros têm falhas enormes. E isso é uma maneira de não enxergar o próprio erro, de não se enxergar. É uma maneira de você estar sendo soberbo e nem perceber. As pessoas muitas vezes não conseguem perceber, elas não têm consciência que elas têm atitudes de soberba, entendeu? E aí, só no olhar, o olhar, aquele olhar superior, assim, sabe? E é aí que eu falo. Uma bailarina, por exemplo, eu vou falar porque a bailarina ela tem que trabalhar a expressão. Ela tem que estar toda com postura, toda travada, mas o braço, a expressão, tá tudo fácil, tudo suave. Não tá, mas a gente finge muito bem, né? É aquela princesa, aquela fada, é o sonho de toda mãe de ter a sua filha assim. Mas isso não quer dizer que na maneira de eu lidar com as pessoas eu tenho que ser assim. E eu que trabalhei em companhia de dança, no mundo da dança, companhia internacional de dança, existe isso, viu, gente? É uma televisão, eu que trabalhei em televisão, e é só nesse mundo que existe? Claro que não, né? Claro que não. Todo lugar tem aquele que se acha mais que o outro, aquele que quer puxar o tapete do outro, no trabalho, na escola, na amizade. Existem aquelas cobras que se fingem de tua amiga, se aproximam de você e depois elas vão querer te derrubar. Então elas vão querer te humilhar, elas vão querer ser mais do que você. Elas têm inveja e aí elas vão querer apontar os teus defeitos. E aí você tem que tomar cuidado, porque você, quando a outra pessoa começa a te cutucar demais, pode vir a soberba em você. E aí você fica com orgulho ferido. A gente não tem essa expressão? Eu tenho meu orgulho. O que é? Eu não levo desaforo para casa. Eu tenho que ser a última palavra. Às vezes não vale a pena se desgastar. Quando você tem equilíbrio, quando você tem autocontrole, você olha, você enxerga que atrás daquela pessoa, se tem inveja, daqui a pouco, essas semanas aí pra frente, nós vamos fazer uma live sobre a inveja, que é outro pecado. Mas se tá despertando em você a soberba, corrige você. Não fica dando sintonia, não deixa que o mal não deixa, você vai ter paz. Não deixa o outro tirar a sua paz. Se o outro perturbar, conseguir te desequilibrar, tirar a sua paz, é porque você não tinha conquistado a paz. Você não tinha conquistado o equilíbrio. Entendeu?
Ó, por exemplo, Buda, ele falava que uma pessoa iluminada, ela não se acha iluminada. Porque a hora que ela se achar iluminada, ela perdeu a luz dela, ela já não é. Então, uma pessoa que, por exemplo, eu sou um espírito de luz, eu tô aqui na Terra com uma missão, e se ela ficar achando que ela tá acima dos outros, ela já não tem toda essa... Você tá entendendo? É em cada detalhe. Se eu ficar me achando a melhor médica, o melhor ator, a melhor cantora, seja o que for, na minha empresa eu tenho que estar acima de todo mundo, e aí isso tem que tomar cuidado para você não ficar se comparando com as pessoas que estão abaixo de você e humilhando o jeito de tratar os que estão abaixo. Aí você tem uma chefia, um comando, para você ser líder, você não precisa ser um tirano, um carrasco. E aí você vai maltratar as pessoas que estão abaixo de você? Entendeu? Não pode. Às vezes você se desequilibrar é porque você ainda não atingiu aquele equilíbrio, mas isso ser uma circunstância, uma característica na tua vida, não pode. E tem que cada dia mais a gente trabalhar para não deixar esses pecados, esses defeitos virem fazer parte da nossa personalidade, né? A pessoa é assim, que tem soberba, ela é bastante agressiva, entendeu? Ela tem sempre ela se acha superior e as relações dela, relações humanas, são superficiais. Ela não é amiga de verdade. Ela não ama de verdade. Tem a ver com narcisismo, que eu sou a mais bonita, que eu sou. Então vai sair com as amigas, mas tem que se destacar das amigas. Vai chegar numa roda, eu tenho que me destacar naquela festa. Então, aí isso é superficial, essas relações. Você não é uma pessoa amiga de verdade, porque você sempre tem que estar acima do outro, sempre se comparando, sempre querendo humilhar. Então, toda forma de preconceito é uma forma de soberba, entendeu? A pessoa orgulhosa, ela não possui arrogância, ela é possuída da arrogância. Olha que diferença. Eu ter arrogância é um momento. Agora, eu ser possuída, a arrogância comandar a minha vida, comandar a minha mente, comandar minhas atitudes, eu fui possuída da arrogância, entendeu? Eu sou escrava desse sentimento, aí sim tem um desvio do quê? De conduta, tem um desvio de moral, tem um desvio de personalidade emocional, então aí vai manifestar comportamentos que vai acabar sendo agressivo com as pessoas, ríspida, e tá o quê? Escondendo o quê? Um complexo de inferioridade, entendeu? Das pessoas, e as pessoas desconhecem. Eu me sinto menor, mas eu não quero que as pessoas nem sonhem o quanto eu já sofri, a minha origem, o problema que eu tenho. Sabe aquelas pessoas, a gente vê em novela, mas isso existe, hein? Aquelas pessoas que é filha do zelador, não tem nada demais, mas ela mora no prédio, aí ela fala que mora naquele prédio na cobertura, e na verdade ela mora no apartamento do zelador. A gente já viu isso em novela, né? Isso acontece na vida real. A pessoa manda parar 2 quarteirão antes para falar que mora naquela casa e ela mora numa casa mais simples. A pessoa manda parar 2 quarteirão antes porque não quer que veja o carro humilde que ela tem. E isso começa nos adolescentes. Começa nas crianças, os pais têm que corrigir isso, os pais têm que ter um controle disso, não pode deixar. É preferível que o teu filho frequente uma escola mais de acordo com o padrão social dele, do que ele estar na da onda e não ter condições e se sentir humilhado e aí começar a ser soberbo, mentir, tapiar, porque ele vai ter complexo de inferioridade perante as outras pessoas e vai mascarar. Então tem que tomar muito cuidado para a gente, na criação, né? Não extingar, não estimular esse tipo de personalidade. Toda vez que você que humilha alguém, eu causo um sofrimento na pessoa. Se eu humilhar alguém, eu vou causar um sofrimento na pessoa. E aí eu vou me alimentando disso, porque eu sou uma pessoa soberba. Eu vou me alimentando de humilhar as pessoas, de estar acima das pessoas, de causar sofrimento para as pessoas, não importa. Então, qualquer forma de racismo é uma manifestação de soberba, entendeu? Uma soberba burra, seja ela, assim, desumana, entendeu? Eu tô subjugando, humilhando outra pessoa. Então, o preconceito pode ser racial, pode ser religioso, pode ser por opção sexual, por questões financeiras, questões culturais. Então, de repente, eu tenho
mestrado, uma faculdade, o outro não tem, ou tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e humilho quem não tem, quem está abaixo. Chego lá no mundo acadêmico tem isso, né? Na hora de ir na banca, humilha o estudante que está lá prestando para mestrado, para doutorado, porque eu fui humilhado. Então, né? Não precisa disso. Não precisa disso. E se eu tenho um preconceito racial, eu me acho minha raça é melhor que a outra, minha cor é melhor que a outra, eu tenho um preconceito com opção sexual, então eu me acho melhor que a outra pessoa, é isso, sempre tá por trás isso, entendeu? Eu não gosto de me misturar com gente mais pobre, eu humilho as pessoas mais pobres, o que tem por trás desse sentimento, dessa emoção? Então, como vocês veem, são várias as maneiras, as questões que podem estar envolvidas no forma de preconceito e que por trás disso tem um complexo de inferioridade e aí a pessoa se sobrepõe, humilha o outro, ela age com arrogância, com soberba. É diferente dela ser vaidosa, dela ter um momento de orgulho, dela lutar por isso, dela ter autoestima. Autoestima é diferente. Bom, o soberbo, a pessoa soberba, ele condena o outro como se fosse o próprio Deus, entendeu? A partir da vida que ele... Então, ele determina a vida dele, como é a vida dele, e aí ele condena, julga as pessoas como se fosse Deus aqui na Terra. É a posição dele que está certa, é a visão dele que está certa. É a partir dele que ele vai humilhar as pessoas nas relações, no modo de tratar. A gente vê isso direto, né? Como lidar com a soberba? Bom, vamos lá. Primeiro você tem que identificar a soberba, não no outro, mas em você. A gente vai enxergar, nós estamos aqui refletindo e a gente já vai falar, nossa, fulano foi, olha, a pessoa, ai, eu conheço gente soberba, fulano, ai, olha, a Silene falou ali de humilhar no serviço, foi fulano, é assim, na escola, a gente lembra, e você? E eu? Em que momento? A gente tem que olhar na gente, que a única pessoa que a gente consegue corrigir no mundo é a gente mesmo. Então a gente tem que identificar, fazer um exame de consciência. Eu sou uma pessoa soberba? Até que ponto eu estou tendo atitudes de orgulho, eu estou humilhando as pessoas, eu estou sendo agressiva, ríspida, rígida, preconceituosa, eu estou tendo esse tipo de atitude? A gente tem, em primeiro lugar, para lidar com a soberba, a gente tem que perguntar para a gente mesmo e não para o outro. Porque o outro a gente não vai mudar. Não dê audiência para outra pessoa se ela é uma pessoa arrogante, se ela é soberba. Porque o arrogante, ele precisa de público, ele precisa de aparecer. Ele precisa estar numa roda e se destacar. Se você não dá ibope, ignora. Deixa falando com toda a educação do mundo. Não precisa falar, humilhar. Mas não serve para você? Disfarça e ó, sai do ambiente, entendeu? Não abandona a conversa, muda de assunto, não alimenta essa conversa, entendeu? Não havendo público, ela vai parar com essa característica, vai fazer como para poder, vai assim, não tem demonstração de constrangimento, não tem ninguém para ver. Como é que ela vai ficar lá humilhando quem? Perante quem? Então, se você, primeiro lugar, em vez de ficar procurando quem é soberbo ao seu redor, veja se você tem atitudes e vamos corrigir a si mesmo. Em segundo lugar, se eu conheço alguém assim, e tá difícil essa relação, quando a pessoa começar a aparecer, montar o palco dela, o espetáculo dela, eu dou as costas, eu saio de cena. Não preciso ser agressiva, não preciso ser mal educada, eu não preciso falar um A, mas eu não vou dar ibope. Corta, antes que o mal cresça, corte-lhe a cabeça. Minha mãe já falava isso. Se você trabalha com uma pessoa soberba, então trata de assuntos especificamente do trabalho, técnicas, acadêmicas, profissionais, entendeu? Não envolve seus valores. Seja profissional. Não adianta querer criar intimidade, laços de afetividade, de intimidade com uma pessoa que não tem isso. Você vai acabar se humilhando. Não adianta você querer corrigir e mostrar para outra pessoa que ela está sendo assim. Você vai acabar se envolvendo e criando problema para você mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, veja se você não é assim e tente se corrigir. Segundo, se você tem que lidar com pessoas assim, não dê ibope. Corta o espetáculo quando o espetáculo estiver armado para que não tenha público, que não tenha ibope, né? Terceiro lugar,
Não adianta querer ser íntimo de uma pessoa soberba, querer ser muito amiga, porque ela tem relação superficial, lembra? Ela vai querer sempre estar acima, sempre querer humilhar. Então você tem questões, se você trabalha com essa pessoa, trate de questões técnicas, questões acadêmicas, se prepara bem, conversa sobre aquilo e quando começar o ibope, tira o teu de cena, entendeu? Seja profissional. E se você tem alguém que você ame, e essa pessoa é movida pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância, tem que ter um diálogo para esclarecer, entendeu? A gente tem que tentar o diálogo. Muitas vezes a pessoa não sabe que ela está sendo soberba, ela nem se tocou. Ela não é a soberba, lembra disso, ela não é uma manifestação do orgulho, e sim uma prisão do orgulho. A pessoa está presa naquilo, ela é possuída pelo orgulho, e não que ela tenha só o orgulho, entendeu? Então a gente tem que ajudar a pessoa a se libertar disso. Tem que ter um papo, pelo menos para ajudar a pessoa a procurar uma ajuda profissional, para tentar resolver o que é que levou ela a ter esse complexo de inferioridade para estar agindo assim e prejudicando a si mesma, porque ela vai acabar ficando sozinha, né? Sabe gangorra? Ela chega e todo mundo sai? Vai acabar sendo isso, porque ninguém aguenta uma pessoa assim. A vaidade mal aplicada em excesso é a causa principal da soberba. Sempre estamos comparando com alguém. Sempre está comparando com alguém. A pessoa soberba, ela vai comparar com as pessoas para as pessoas estarem humilhando, as pessoas estarem abaixo dela. Se ela perceber que a pessoa está acima, ela vai fazer de tudo, porque ela vai ter inveja. Quando eu me comparo com quem está acima de mim, eu tenho inveja. E aí a pessoa que é soberba, ela vai fazer de tudo para ela estar acima, para ela poder humilhar de novo. Entendeu? Ela vai ter essa característica. Sempre há alguém mais rico no contato. Sempre tem alguém, sempre vai ter assim, alguém que é mais pobre, mais feio, com menos conhecimento, com menos cultura. Então aí a pessoa vai lá e se sente orgulhosa em cima disso. Mas também sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico, mais inteligente, com mais cultura, com mais estudo, entendeu? E isso vai atiçar o quê? A inveja, é o que eu tô falando. Então a soberba e a inveja tá ali, ó. Porque a pessoa orgulhosa, ela não admite que alguém seja mais que ela. Então ela vai fazer de tudo para poder sair por cima da outra pessoa. Se não pudéssemos escolher a nossa vida, se nós pudéssemos escolher como, ninguém ia querer ser mandado, passar sofrimento. Ninguém ia querer isso, ser humilhado. Você ia querer se você puder escolher? Você ia querer mandar, ia querer reger, ia querer ser o responsável. Porém, as pessoas que vivem mandando, que vivem responsáveis, elas estão a representar. E é preciso a gente viver. As pessoas, para aparecerem e se sobressaírem no mundo, elas são capazes de qualquer coisa. Essas pessoas que têm soberba, que têm uma vaidade doentia, entendeu? É o preço maior que pagamos para qualquer coisa. Então, nos dias atuais, a humildade caiu de moda, né? Não é legal. Parece que você ser humilde, você tá com baixa estima, que não pode, você tem que ter autoestima, você tem que acreditar que vai dar, que você pode, que você vai conseguir. Tem que ter pensamento positivo, mas não se tornar uma pessoa orgulhosa, que humilha as outras pessoas, que se acha mais que os outros, que só a sua opinião que se sobressai. Se você não entende do assunto, não adianta, vamos lá. Vamos lá. Eu estudo muito de ciência quântica, de física quântica, e vamos supor que você seja um contador, um professor de matemática, sei lá. O teu negócio é números. Quando for na parte de administrativa, não adianta eu querer discutir com você, você vai saber mais do que eu. Entende? Mas em compensação, quando for nessa parte de entender como funciona o mundo quântico, eu vou saber, mas é por quê? Porque eu estudo para isso, não é porque eu sou melhor, é porque eu me dedico para isso. E você se dedicou para outra coisa. Então ninguém é soberano em tudo, melhor em tudo. Então a gente tem que ter humildade. Se eu não tenho domínio sobre o assunto e o outro tem, cuidado, porque você não teimar com a sua posição, com a sua arrogância de você querer ter a sua opinião e não ter conhecimento profundo, você pode estar dando um bola fora, entendeu? Então não tem necessidade de se expor dessa forma, de criar
situações assim que você mesmo fica exposta. Não precisa disso, tem que trabalhar essa humildade. Então, é assim, as redes sociais, a gente não vê alguém falando assim, eu tô sofrendo, eu tô mal, eu tô isso, raras vezes. O que a gente vê? Foto de glamour, foto de festa, foto da bebida, foto do jantar, não é? Sempre sorrindo. As pessoas são felizes o tempo todo? Claro que não, gente. Então a gente não pode basear na nossa vida e a vida dos outros pelas redes sociais. Não pode. Eu conheço pessoas que se ela pegar esse copo d'água e ela põe num copo bonito e tira uma foto e põe na rede social. Se ela for num quintal diferente, ela tira uma foto e põe na rede social. Não tem problema você gostar de curtir a sua vida. Mas para achar que você está viajando, que você está passeando, que você sabe mais que os outros, que você está por cima da... Tem que tomar cuidado com esse... Então aí não está trabalhando o quê? A rede social está mostrando o quê? Uma felicidade que as pessoas têm, mas às vezes também não tem. Quando tem problema, ninguém está pondo isso. Então, o que acontece? A gente não consegue mais ter verdadeiras relações humanas. Tá tudo superficial. Tudo é por rede social, tudo é por WhatsApp, entendeu? O WhatsApp é o que mais se usa aqui no Brasil. Existem outras redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Mas virou isso, as relações ficaram superficiais, ficaram por rede social, tudo com figurinhas para mostrar a emoção. E a minha emoção humana, eu que sou um ser humano criado para viver em sociedade, estou perdendo isso. E aí, como eu vejo na rede social todo mundo bem e eu não estou bem, isso vai me criar complexo de inferioridade, eu vou adoecer mais ainda. Então, você que está mal, que está achando que só você tá, é a última bolacha do pacote, que está aí sobrando, que está, puxa, a vida de todo mundo está indo para frente, a minha não baseia pela rede social. Porque na rede social tem coisas verdadeiras, mas tem coisas que não são, as pessoas não vão um pouco tão bem. Entendeu? Então, nem sempre o que está ali é uma verdade. Então a gente não pode ser humilde. Acabou isso, porque senão você é depressivo, você está com baixa estima e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Não concentramos mais coisas e relações humanas. Nós vamos concentrando mais nas coisas e não nas relações humanas. Entendeu? No carro, na casa, na bolsa, no perfume, no sapato. E não na afetividade, na presença, na amizade sincera, no apoio. A gente está perdendo isso. E alguém acredita que mediante assim, um meio assim, interessante é assim, eu não tenho aquele espelho. Por exemplo, eu estou num relacionamento, aquele cara não serve mais para mim, ou aquela mulher não serve mais para mim, ou eu comecei outro. Aí eu vou me sentir mais estimulado, não sei o quê. Mas por quê? Aquela pessoa não estava me servindo porque ela estava me incomodando. O que estava incomodando nela? Os defeitos dela é o meu espelho. Vocês já ouviram falar nisso, né? Dessa relação de espelho. Então, os defeitos que o outro tem, muitas vezes é o meu espelho. E ela tá mostrando o quê? Que eu não sou tão perfeita assim, que eu não sou tão inteligente assim, que eu não sou tão bonita assim, entendeu? E aí tá mostrando meus defeitos. E eu não quero isso. Então, o que eu faço? Eu busco ficar trocando de relação. Fica trocando de pessoa, fica trocando de situação. Eu compro uma bolsa e aí eu quero outra bolsa, porque eu tenho que lançar outra, eu tenho que estar por cima. Então, na verdade, existe um grande complexo de inferioridade, de dor e sofrimento nessa pessoa que tem uma soberba, um vazio existencial. Para isso, o que a gente pode fazer? Viagem interior, gente. A gente tem que aprender a se conectar consigo mesmo, com Deus que há dentro da gente. A gente tem que aprender a conectar com a gente lá dentro, a escutar a nossa mente, esvaziar a mente, sentir quem sou eu. Quem de verdade está aqui? Para que eu vim na Terra? O que eu tenho a acrescentar? Qual vai ser o meu legado? O que eu tenho a aprender? O que eu tenho que mudar? Então, nessa série dos 7 pecados capitais, vamos avaliar. Eu sou preguiçosa? Eu sou avarenta? Eu sou soberba? A gente tem que avaliar. Em alguns momentos a gente não pode ter essa característica de personalidade, senão a gente vai ter que se tratar.
Mas de repente tem os altos e baixos, a gente tem que se corrigir. Não existe ser humano perfeito. Não existe ser humano perfeito. E se a pessoa achar que ela é perfeita, lembra? Ela já perdeu a luz dela, já tá com a soberba, com orgulho. Então a gente tem que ter uma autoestima, um alto amor, mas a gente tem que se conhecer. A gente tem que entender a nossa essência. A gente tem que buscar ser e não ficar só querendo ter. A gente tem que aprender a se dar para as pessoas, para as relações, para os animais, para os filhos, para os amigos, para os pais. E não dar coisas. Não é que não pode dar um presente, gente. Não é isso que eu tô falando. Vocês estão entendendo? Eu ficar só trabalhando para dar o melhor pro meu filho, porque eu não tive, mas eu tive colo, carinho, brincadeira, contava história, divertia, tive presença de pai e mãe, tive conselho. A gente tem que manter esse tipo de relação com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos amigos, com os nossos familiares, para que a gente se torne pessoas mais humanas, para que a gente se torne pessoas melhores, em que as nossas relações pessoais estejam feitas de coração, com compaixão, e não preocupada em ser mais que o outro, em aparecer mais do que o outro, em ter mais do que o outro, porque isso não leva a nada. Eu espero que realmente cada dia a gente possa refletir e mudar cada dia mais. Obrigada, pessoal! Eu quero agradecer a Aline, o Bislis, Mário, tudo bom? A Geise, Camila, o Silvio, tudo bom, gente? Olha, um beijo, um carinho, muito obrigada e que Deus abençoe a cada um de nós. E a semana que vem a gente vai continuar nessa série dos 7 pecados capitais, tá bom? Me aguardem. Tchau, gente! Vamos nos corrigindo e crescendo interiormente, tá bom? Beijo, tchau!